cabeça pra cima. Gente, para mim é sempre um momento muito gostoso, esse em que entra no ar o Cabeça para Cima. Quando eu posso estar aí com você, pertinho de você, na sua casa, conversando sobre temas importantes para a gente, que informam, que orientam e que nos edificam para o nosso dia a dia. E olha, é muito bom quando eu recebo as suas mensagens dizendo que o programa abençoou a sua vida, que o programa foi bacana, que trouxe informações legais para você. Isso é tudo que a gente quer, é para isso que a gente está aqui, né? Então, abençoar a sua vida é efetivamente a nossa missão, levar até você o amor de Jesus, mesmo quando a gente fala daqueles temas que parece que não tem nada a ver com a Bíblia ou com a nossa vida cristã, né? Nós somos seres integrais e por isso todos os temas contribuem para a nossa edificação, sem dúvida nenhuma. Aí a gente retém o que é bom e joga fora aquilo que não presta. Quero registrar também aqui o meu agradecimento especial a você, querido semeador de boas novas, você que também faz diferença, você que é nosso aliado nessa missão de abençoar vidas, você que ora pela Boas Novas, que contribui para que a Boas Novas possa estar 24 horas por dia no ar com essa programação diferenciada que fala do amor de Jesus. Nós oramos também por você, nós pedimos a Deus que Ele abençoe a sua vida, que Ele mantenha acesa essa chama de ser um missionário, de levar o amor de Jesus a todas as pessoas, cumprindo a ordem que Ele mesmo nos deu, não é? Mais uma vez, muitíssimo obrigada e que Deus possa estar presente no teu dia a dia, trazendo graça e misericórdia para você, para toda a sua família. E o mesmo nós desejamos para todos vocês, queridos telespectadores, que nos acompanham aqui na Boas Novas e particularmente no Cabeça para Cima, é claro. No programa de hoje nós vamos dar continuidade àquela nossa série, né, que a gente vem aí conversando sobre os 7 pecados capitais. E hoje a gente vai conversar sobre a luxúria. Segundo alguns autores, desejo incontrolável, fogo ardente, que pode levar, inclusive, à nossa destruição. Começamos com o nosso informativo. E já o nosso time especial para o nosso debate, para a nossa reflexão. A luxúria é um pecado capital que, segundo o seu sentido original, serve de porta para levar a outros pecados. A luxúria pode acarretar em consequências, como, por exemplo, o estímulo ao aborto, no caso de uma gravidez indesejada, ou a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, ou o abuso sexual. Portanto, a luxúria seria uma via de acesso a uma série de desvios morais. Um pecado capital que ofende muito a Deus é o pecado da impureza, o pecado da carne. Uma pesquisa publicada no site Psychology Today foi feita pelo padre da Universidade Pontifícia Gregoriana do Vaticano, Roberto Busa. Ele compilou a lista dos pecados mais comuns com base no que ouvia no confessionário. E a luxúria foi o pecado mais relatado entre os homens. Pois é, hoje a gente está aqui, né, conversando com você sobre a luxúria, um dos 7 pecados capitais. E você entende o que é a luxúria? Consegue relacioná-la a todas as questões onde ela realmente influencia? Cabeça para Cima de hoje vai ajudar você a entender toda essa questão e como isso impacta, influencia o nosso dia a dia. E, para conversar sobre esse tema, o nosso trio Parada Dura. Conosco, Ana Paula Camargo, ela que é neuropesquisadora cognitiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais uma vez, obrigada. Isso. E mais uma vez, a gente está numa semana muito propícia para conversar sobre isso, porque ontem apareceu no jornal a pílula feminina, né? Depois da pílula masculina de prazer, chegou às farmácias dos Estados Unidos, por enquanto, essa pílula. Então, vamos entender por que essa motivação tão grande em cima dessa questão sexual, erotismo. Verdade. Né? Vamos entender um pouco sobre essa questão. Verdade. Muito bom, muito bom. Também conosco a Gisela Pinheiro, que é psicóloga e psicanalista, né, com formação psicanalítica lá no Instituto Escrita de Freud. Obrigadíssima, muito bom ter você aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Isso aí. Freud fala muito sobre a luxúria? Ah, sim, né? Enquanto
questões aí que atravessam o desejo, o prazer, o gozo humano. Lacan também fala disso aí de uma forma bastante interessante. Via de regra, são as linhas de situações onde a gente diz, Freud explica. Né? Freud explica. Vamos ver o que ele diz também sobre isso. Vamos. Mas antes eu quero apresentar para vocês também o Renato Maia, nosso querido professor de Bíblia do Seminário Teológico Betel, que também é pastor da Igreja Batista 15 de Novembro, em Guadalupe, aqui no Rio de Janeiro. Mais uma vez, obrigada, pastor, pelo seu tempo, presença aqui conosco. É um prazer estar aqui novamente para falar sobre luxúria. Pois é, né? E a Bíblia fala sobre luxúria, pastor? E como fala. É, né? Ai, olha só, vocês viram só como ele falou? E como fala, né? E como fala. Gente, vamos começar aí reafirmando a questão do conceito. O que é a luxúria, afinal de contas, né? Fala-se tanto em luxúria, quando a gente fala nisso, vem de uma forma muito imediata a questão mais de sexo, né? Dessa questão sexual. Afinal de contas, o que é a luxúria? Pois é. Pensando, né, no ser humano, na sua dimensão psíquica, na sua busca de satisfação, né? Porque o aparelho psíquico, ele funciona assim, o tempo todo numa busca, né? Evitando desprazer e buscando prazer. Só que quando esse prazer, ele se excede, ele vai ficando no nível de insuportável para o ser humano. E o que vai acontecer aí? Esse excesso, que é uma tentativa, né, de encontrar essa coisa que falta, mas que vai tomando proporções incontroláveis, excessivas demais, o organismo não suporta isso. Então, quando se tem um prazer, ele é saudável, ele está na ordem de um desejo, onde há uma interdição, há uma lei ali que possibilita algo de uma satisfação, no sentido de uma coisa prazerosa. Mas quando isso se supera, há um excesso enorme dessa busca, já não há mais um prazer nesse sentido saudável. Aí um prazer com dor e com sofrimento. E nesse sentido, o que está acontecendo, né? Nessa necessidade, nessa busca pulsional constante, aí um desejo de morte, de destruição, de destrutividade, porque não se suporta viver e estar sempre nesse excesso, porque o prazer é algo confortável, mas quando isso vai para além do princípio de um prazer, é a morte, é a destrutividade, é o gozo. E é o que acontece de inúmeras formas nesse nosso mundo contemporâneo, né? É verdade. Agora, a sexualidade é um instinto básico humano, né? Assim como comer, a sede, a fome, o sono, a reprodução é um instinto básico. Só que, diferentemente das outras motivações, ninguém morre porque não está fazendo sexo, né? As pessoas morrem porque não comem, porque não bebem água, porque não dormem, né? Mas o sexo, ele tem uma outra motivação, que a doutora até estava falando, é uma busca do prazer, né? Então, a gente tem uma motivação bem distinta, né? Mas é uma motivação, um instinto básico. Inclusive, eu estava lendo a respeito da luxúria, da parte sexual, vindo da parte religiosa, né? Então, a gente tem a cultura, né, do planeta, eles tinham como a sexualidade até uma forma de comunicação com Deus, né? Isso depois foi sendo alterado, né? Então, você tem a forma como a cultura vê essa sexualidade, vai fazer esse diferencial, né? Então vai aumentar esse potencial de luxúria, né? Que é esse desejo desenfreado, ou então até diminuir, né? A gente vê que há culturas em que o sexo não é uma exposição como é no Brasil, por exemplo, né? A luxúria é uma doença?
Olha, eu acho que há padrões que são patológicos, sim. Há padrões que são bem patológicos e a gente consegue observar, por exemplo, pessoas que têm transtorno compulsivo e o objeto desse transtorno é o sexo. Então, as pessoas veem claramente que há uma patologia associada a esse indivíduo. E a gente vê também o sexo ligado a coisas de não prazer, de dor, né? Então, inclusive, principalmente dor no alheio. Então, não é bem o sexo que é o objeto, mas a dor é que é o objeto. Então, ele utiliza o sexo como uma plataforma para fazer a dor no outro, né? Então, é a perversão, são os pervertidos, né? Então, é do perverso mesmo, é do mal, da maldade. Então, é a pedofilia, o masoquismo, o sadomasoquismo, né? Não sei nem mais quantos outros objetos de você estar realizando o mal e usar o sexo como plataforma. Isso também pode ser colocado como no patamar da luxúria, né? A gente viu que são muitas vezes adotados até como sinônimos, mais ou menos, né? Essa questão do sadomasoquismo, do masoquismo, etc. Coisas similares à luxúria, né? Mas são diferentes. Dentro da linha da luxúria. Mas são bem diferentes porque uma vê o sexo como objeto principal e a outra não é o sexo como objeto principal. O objeto principal é a dor. Certo. Então, causar a dor no outro, que inclusive a gente vê até casos de estupros que não aconteceram o ato em si, mas sim o desnudar o outro, fazer o outro do seu objeto e você colocar essa maldade para fora. Isso ele pode ser colocado como luxúria, mas na verdade o objeto não é o sexo. E a luxúria, o objeto é o sexo. Né? Então é esse prazer desenfreado do indivíduo. Então a gente pode até colocar assim, a pornografia, por exemplo, como pessoas que têm essa compulsão por ver pornografia. Então o pastor deve ter relatos dentro da igreja de casais que estão tendo muitos problemas por causa da internet. Porque é um canal aberto onde o homem ou a mulher começam a se viciar em ver pornografia e acha que talvez isso não seja um problema, que seja até uma forma de aquecer o casamento. Mas a gente vai estar observando que quanto mais você se excita, mais você desbloqueia o seu freio social. Então, quanto mais excitado a pessoa está, mais ela vai estar sendo menos ética e menos moral. Então, ela bloqueia a ética e a moral e ela só pensa no prazer momentâneo. É por isso que a luxúria pode ser absolutamente destruidora, né? Muito. Absolutamente destruidora. Muito mesmo. É um caminho pulsional para a morte, é uma pulsão de morte, né? Ela está ligada, assim como os outros excessos, como a gente vem comentando aqui, né? Perfeito, perfeito. Pastor, eu vou para o nosso intervalo e eu volto com o senhor. Eu quero entender aí, começar a entender o que a Bíblia diz sobre essa questão da luxúria. Bom. Tá legal? Vamos no intervalo.